Acho que posso tirar a máscara, né? Estou meio distante. Então, caríssimo Padre Marcelino, obrigado de novo pela oportunidade de dar canário, né? Cumprimento a todos também aqui da paróquia, que estão servindo os seminaristas. Lá eu tenho fama de falar muito, mas eu vou tentar falar só 50 minutos. Nossa. E o sacrifício, onde fica? Bem, vamos lá. A primeira leitura do profeta Isaías tem algumas frases um pouco fortes. Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. É uma frase que, se fosse algumas décadas atrás, era muito tranquila, né? Era muito óbvio que quem tem mais experiência ou quem estuda uma determinada área mais que os outros saiba mais do que o outro e, portanto, ensina. Uma coisa um pouco óbvia, mas muitos de vocês, assim, isso não... Hoje, na sociedade, isso choca. Eu não sei aqui, acho que Anápolis, mais do que em qualquer lugar, criou-se a ideia de que não existe uma verdade universal que todos têm que seguir. Aqui não tem isso, não. Não, padre, não seja violento. O senhor pensa assim, o outro não. Respeite o ponto de vista dele. Como é que se chama isso hoje? Relativismo. O povo tem medo da verdade. Vocês notaram isso? Medo. Se eu falar, isso é uma cadeira. Nossa, calma. É uma cadeira para você. Em outras culturas, não é uma cadeira. Pode ser outra coisa. Esteja aberto. Vocês sabem, o Padre Marcelino falou que aqui o pessoal tem um certo nível de estudo, acho que vai entender. Vocês estudaram já a Revolução Francesa? Ouviu falar? O que a Revolução Francesa falava na época? Que a fé era para escravizar, não era? A igreja usa a fé para dominar vocês. As leis de Deus, tudo desculpa. No fundo, a igreja quer poder. Agora, qual foi a deusa que eles entronizaram lá em Notre Dame, em Paris? A deusa razão. O homem agora estava livre. Esse preconceito com a fé até hoje tem. No Brasil, nós deixamos os marxistas tomarem conta das universidades, das escolas. Quem é que na escola nunca ouviu falar que a igreja, na Idade das Trevas... Eu já ouvi, né? Que a igreja, na Idade Média, a igreja não deixava o povo aprender. Depois você vai estudar, nunca se criou tantas universidades como naquela época. Salamanca, Oxford, Paris, tantas outras, né? Tantas universidades, Bolonha, que até hoje são grandes universidades. Coimbra. Você vai na Universidade de Coimbra, você vai ver uma biblioteca belíssima, todos lá, livros de teologia. A Idade das Trevas, na verdade, não é tão trevas assim. Mas o que aconteceu depois da Revolução Francesa? O homem agora, independente da fé, a razão agora dominará o mundo. A razão é aquela que dá a verdade universal, que todo mundo tem medo hoje. Aí depois já veio a Revolução Industrial, o povo já ficou meio assustado. Tanto todo mundo trabalhando 12, 14, 15, não tinha naquela época ainda direitos humanos, né? Direitos trabalhistas. E no início do século passado, o que aconteceu? Duas grandes guerras.
fruto de governos totalitários: o nazismo e o comunismo. Ora, quer dizer então que quando nós ficamos livres da fé e nós entronizamos a razão, gerou governos totalitários que vão nos dominar. Por isso que depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente chama de pós-modernismo, o povo agora que já não quis fé na Revolução Francesa, não quer mais razão. Nós estamos vivendo a fase do quê? Do sentimento. Eu serei feliz onde eu me sinto bem. Olha, eu fui na paróquia do Padre Marcelino, mas eu não me senti muito bem. Então não quero ir lá não. Não é assim? Na outra paróquia eu me senti bem. Então, ninguém procura mais a verdade. Aliás, se o Padre Marcelino aqui falar muita verdade, meu Deus, que padre violento. Meu Deus do céu. Será que ele não atualiza? Que nós vivemos outra época? Vocês estão vendo que essa frase que é tão... Eu não sei, eu não conheço aqui, mas na minha paróquia lá, nós fizemos uma sala de catequese com um quadro, com carteira. Um padre, não sei de onde, entrou e disse: que absurdo! Catequese não é sala de aula. Você agora chega com seus catequizandos e vai trabalhando com eles, tirando deles o que eles sabem. Então não precisa de ensinar, não, né? Então, que é o que tem acontecido com a catequese. Talvez vocês não sabem, né? Mas Anápolis é um lugar privilegiado, talvez no Brasil, pela formação católica de vocês. Saiu até no clima, né? Mas em outros lugares é uma ideologia total. Não se pode ensinar, é uma violência. Qual que é a consequência disso? Uma ignorância total. Nós nunca tivemos tantos católicos tão sem saber sobre a doutrina, sobre a fé, como hoje. Antigamente, nas catequeses, tinha que prova, tinha que decorar. Outro dia, alguns anos atrás, fizeram uma pesquisa na Praça de São Pedro, em Roma. Com quem? Com os padres. Padre, 10 mandamentos. Em ordem. Parece que mais de 90% dos padres não conseguiram falar na ordem do catecismo. Na Praça de São Pedro. Ou seja, mas o padre aprende depois na faculdade. Mas aquela lacuna que ficou, tanto do catequista quando é criança. Vocês já notaram? Alguém já estudou inglês, outra língua, espanhol? Você já notou quando você estuda uma musiquinha em inglês com 10, 11, 12 anos, você lembra até hoje? E hoje você vai fazer inglês, você nem lembra da aula passada. Assim é com a formação. Se nós se criou uma ideologia para não ensinar a criança na catequese, e também quem mais não ensina, principalmente os pais. Então, essa simples frase, eu te ensino, hoje ficou violento. Quem é você para me ensinar? Hoje, não sei se vocês têm acompanhado, nós temos que defender o óbvio. O que é óbvio? Nós já gastamos um tempo enorme para defender o que é óbvio. Imagina o que não é óbvio. Quanto a gente não fadiga, né? Então, a
primeira coisa que eu queria que vocês refletissem é sobre isso. Depois, quem puder ler a Lumen Fidei, uma encíclica, a última encíclica do Papa Bento, que na verdade quem assinou foi o Papa Francisco, lá diz o seguinte. Aí o povo vai falar assim, mas o que tem a ver com a guerra mundial? Nós estamos no Brasil. Os filósofos que nasceram depois da guerra mundial são os que nos influenciam. Esse medo da verdade, de um regime totalitarista estar envolvido, ele está, mesmo que a gente não tenha sofrido isso. E na Lumen Fidei diz o seguinte, aí fica a reflexão para vocês, que o desafio hoje é provar que essa verdade universal, que todo mundo tem medo, porque liga com o nazismo e comunismo, essa verdade universal que nós estamos tentando ensinar, na verdade é quem? O amor. É Cristo. É Ele. É Jesus que é a verdade universal. É Ele que nós estamos tentando passar. Mas está difícil, hein? Muito difícil. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Mandamentos hoje? E quando o padre tem que falar do 6º mandamento na homilia? Viver a castidade. Meu Deus do céu, só falta jogar pedra, né? Por quê? Porque com a ignorância e com o afastamento de Deus, não se tem mais noção do sobrenatural. A castidade só tem, o celibato do padre, ele só tem sentido se eu estiver vivendo, bebendo da fonte sobrenatural da graça, para primeiro saciar a minha carência, que todo mundo tem, para me dar alegria, mesmo sem uma mulher, sem filhos. Agora, quem não tem essa noção, o 6º mandamento é um absurdo. Então, quem é que segue os mandamentos? Quem tem uma vida de oração profunda e quem busca conhecimento. Tem que conhecer, tem que rezar. Não só oração, amor. E por que eu falei no início que a gente tem que ter esse amor de São João? Porque se não tiver amor verdadeiro, e eu não estou falando amor humano, não. Quase que eu falo uma frase que lá na minha paróquia o povo está acostumado a ouvir, mas aqui pode escandalizar. Pode falar? A gente não presta. Sem a graça de Deus, ninguém presta. De vez em quando eu pego alguns para confessar, padre, é porque eu não presto, eu sou difícil. Eu falo, quanto a isso estamos de acordo. Pode continuar. Aí a pessoa já... Porque ela queria o quê? Não, você é nossa, você tem tanto talento, você é tão boa. Aí ela suspira, mas você é templo do Espírito Santo. Então, já que você não presta, mas tem o Espírito Santo, deixa ele agir. Inclusive para amar, né? Amar com o nosso amor. Então, eu o tempo inteiro falo, Senhor, me ensina a te amar. Quando celebra a missa, um comedorzinho de piqui do interior, levanta a mão, o braço, e um pão obrigatoriamente. Deus tem que me obedecer e o pão se tornar Deus. Como é que você vai viver isso no dia a dia se você não está pedindo toda hora, me ajuda a entrar nesse mistério, né? Imagina, eu vou lá, celebrar a missa como se fosse uma coisa qualquer. Deus se deixa conduzir por nós de uma forma tão humilhante, e muitas vezes a gente quer ser alguma coisa ainda. Então é melhor reconhecer, Senhor, sem ti. São Felipe Neri, patrono da Itália, dizia, não tire a mão da minha cabeça, Senhor, ou eu te trairei logo em seguida. São Felipe Neri, eu te trairei logo em seguida. Então essa é a chave para nós seguirmos os mandamentos, o amor.
O amor verdadeiro. Assim em casamentos, tudo. O padre não pergunta, você está apaixonado ou você está apaixonada? Não, o que ele pergunta? Você quer, né? É da vontade, é um amor efetivo. De vez em quando pega uma mulher, eu perdi o amor com meu marido, ou vice-versa, né? Mas que amor? A fonte de amor é Deus, você parou de rezar. Agora, paixãozinha humana, isso não mantém casamento para sempre. Então isso é a primeira reflexão de 10, calma. Agora vamos para o Evangelho. No Evangelho é um drama também muito comum. Quando João Batista ia para o deserto fazer jejum, todo mundo chamava de doido. Quando os apóstolos comiam com Jesus, era beberrões, fanfarrões. Parece que hoje é igualzinho, né? A igreja sempre sofreu com os extremos. O padre Marcelino sabe. Sempre tiveram os frouxos que ficam vendo quando alguém começa a vir na igreja. Ô beata, né? Ô barra de saia de padre, papa hóstia. Chega, leva sua cama para lá. Sempre tem esses engraçadinhos, né? Ao invés de falar, não, que bom, minha alma está apodrecendo, pelo menos você reza, né? Não, sempre tem esses que jogam pedra. E tem outros que estão na igreja, começa a rezar e começa a se achar a última Coca-Cola. Não, aquele ali ouve o música do mundo, toma cerveja. Eu não vou em ambientes que tem cerveja, que o povo, né? Sabe aquele povo bem que se acha santo, que a família reúne, está lá trancado no quarto para não se contaminar. Acho que para ir para a missa tem que vir de carro forte, né? E quantos pecadores estão aí? Quantos metros de mim? A igreja sempre sofreu com isso. E, né, tinha os maniqueístas, que Santo Agostinho fazia parte, né? Nem casar não casava, porque a carne. Os montanistas, que é o padre da igreja famoso com T lá, depois vai minha que virou para um montanista no último, era um padre da igreja. Em português é jansenista ou janseniano? Jansenistas na França, inclusive o Blaise Pascal fazia parte, que se achavam os caras, e aí forma aquele grupinho, o grupinho gnóstico, que não se pode contaminar. Então, a igreja sempre sofreu. Quando que você descobre que a pessoa é santa? Aquela pessoa discreta, que reza muito, faz seu jejum discretamente e vai na festa de família, está lá o tio bêbado lá de Rondônia, pega lá, limpa o vômito, abraça, que saudade, tio, né? Quanto tempo que eu não te vejo. Para o truco um pouquinho aí. A outra está lá, bicudo, né? Começou na igreja tem 3 meses, aí já veio o Espírito Santo, está lá, nem olha para a família, que detesta cartas. O santo não. Não, para o truco um pouquinho, deixa eu dar um abraço a vocês. Quanto tempo que eu não vejo vocês? Essa sim, aí o cara está ali meio, ela ficou boa antes de mais. O que foi? A igreja. Agora a outra bicuda lá, fala, não, eu não quero nem chegar perto de igreja para ficar desse jeito aí. Então são os dois extremos que a igreja sempre sofre. Os que são relaxados, qualquer um que começa a rezar, isso acontece também na igreja, aqui não tem, o padre Marcelino falou que não tem, que aqueles invejosos, né, que está aqui tem 15, 20 anos, que nunca converte, aí, não, quem mexe no microfone do padre é eu, esse espaço aqui é meu, a vela, quem acende sou eu, fora daqui tem muito, aqui acho que não tem, né? São os dramas. O que resolve isso? Coração apaixonado por Cristo. Ninguém oferece o seu espaço se não tiver uma transcendência, transcender a situação.
E para transcender tem que ter uma vida de oração e tem que estar com os bens celestiais próximos, né? Que aí o que é da terra você vai desapegando. Muita gente fala: Padre, eu estou fazendo compra demais, fico uma semana sem comprar, depois eu compro, o que eu faço? Calma, não fica brigando com o cartão, não. Vai para a igreja e apaixona por Jesus. E quando você vê outros bens, você começa a soltar aqueles. É mais um reforço positivo, igual enurese noturna, fazer xixi na cama. Se você falar para o menino que não deve, ele vai fazer mais ainda. Mas se você faz a carinha de, não, hoje parabéns, logo logo ele vai saindo. Assim tem que ser com a... Bem, eu pensei que ia falar 50 minutos, mas acho que é só essas duas reflexões mesmo, para vocês irem treinando. Depois nas próximas vezes eu vou aumentando o tempo, padre, aí o povo já estava mais acostumado. Mas reflitam sobre essa busca da verdade, que está ligada ao amor. Outra coisa que a sociedade, agora eu vou empolgar, vai demorar mais. A sociedade separou o amor da verdade. Tem um dos meninos que estuda história ou filosofia nessas faculdades, que fuma um baseadinho, né? Aí ele chegou: Padre, eu amo todas as religiões, para mim todas são boas. Não estava com o olho vermelho não, mas aí eu vou dar um nome fictício para ele. Eu falei assim, vamos fazer de conta que ele chama Geraldo. Aí para eu provocar, eu falei assim: e eu amo todos os Geraldos. Nasceu Geraldo, eu amo. Aí ele olhou assim: que é isso, padre? Não tem muito sentido. Mas por que não tem sentido? O senhor nem conhece, você conhece as religiões, para você falar que você ama todas? É um amor desencarnado, né? Amor New Age, um amor nova era, um amor nova ordem mundial, que na verdade não é amor. Porque se o amor fosse separado da verdade, não teria sentido isso aqui, nenhum. Que São João Evangelista nos ensine um pouco. Dizem que quando ele morreu, não sei se é verdade, tem um padre da igreja que é o Pápia, né? Ele dizia que ele morreu falando: amai-vos uns aos outros, amai a Cristo, só amor. E olha que ele tinha mandado jogar um raio, não era? Depois ele converteu. Então vamos aprender com São João a amar a Cristo e aos irmãos com muita força, porque o resto, amar com verdade, o resto vem por acréscimo. Assim seja.